Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o meio atacante Shailon. Você lembra dele? Jogador que teve sim uma passagem razoável pelo Goiás lá na Série A de 2020. Foram 26 jogos com um gol marcado e 5 assistências. O Shailon naquela época ainda pertencia ao São Paulo. Ele estava emprestado ao Goiás, tanto é que retorna ao Morumbi em 2021, onde disputou apenas 11 jogos pelo São Paulo com uma assistência. Nessa temporada de 2021, o Goiás demonstrou interesse no Shailon em pelo menos 3 vezes. Aconteceu no comecinho dela, quando o Campeonato Brasileiro ainda estava em andamento, ali naquela bagunça, por conta da paralisação do futebol. O Goiás queria renovar com o Shailon para a Série B. Não teve êxito, o São Paulo queria testar o jogador no Campeonato Paulista. Jogou até que bem alguns jogos no Paulistão, continuou. Durante aquela metade da Série B, o Goiás também procurou novamente o Shailon, que não teve o interesse de sair do São Paulo naquele momento. E no final do ano, com o contrato acabando com o São Paulo, o Goiás de novo consultou a situação do atleta para o ano de 2022, com o Goiás voltando para a Série A. Não teve o acordo, o jogador não queria ir para a Série B na metade do ano. No final, acabou que não teve o interesse de voltar para o Goiás e fechou justamente com o Atlético. Então o torcedor do Goiás acabou querendo uma birra com o Shailon e é natural, até porque eu entendo o lado do jogador. O Goiás, mesmo sendo um clube muito maior do que o Atlético, não tem nem como a gente comparar assim, as duas camisas, O Atlético ele é um clube muito mais organizado do que o Goiás nos últimos anos. E voltando para a Série A, naquele ano, aquela coisa, eu entendo, mas eu também compreendo completamente a chateação do torcedor alviverde. De lá para cá, o Goiás não procurou mais o Shailon, Pelo que eu tenho de informação, foi basicamente até ali em 2022. E se tornou um bom jogador no rival. O contrato dele vai somente até janeiro de 2026. Então, na prática, até dezembro do ano que vem, ele já pode, inclusive, fechar um pré-contrato a partir do mês de julho de 2025 para se mudar gratuitamente. Tem só 27 anos de idade. Nessa temporada foi procurado também pelo Internacional, Cruzeiro, Santos e o Vasco da Gama. Ele marcou 9 gols e deu 13 assistências em 53 jogos desse ano, mas na Série A, 11 gols e 13 assistências em 2024. Acabei falando nos números do ano passado. Mas na Série A não faz uma campanha muito boa, assim como o próprio Atlético. Vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do Shailon passando na tela. 2 gols, 2 gols na Série A e uma assistência. Eu tenho uma opinião seguinte: se você for contratar jogador somente aqueles que têm uma gratidão pelo clube ou que demonstram uma grande vontade de jogar pelo Goiás, vamos ser sinceros, Talvez o Goiás teria 5 jogadores no seu plantel. Não existe isso mais no futebol. Então assim, se você for levar o pé da letra, tal jogador me recusou talvez, tal jogador, o empresário maltratou em outra negociação, então não quero fechar negócio com ele. Olha, sendo bem honesto, então o Goiás não vai contratar ninguém, Sendo bem sincero aqui com vocês, já teve várias outras negociações também que não deram certo, voltou atrás. Eu não sou a favor, por exemplo, de contratar um jogador que acaba manchando a imagem do clube, falando mal, algo publicamente, aí não, aí acho que seria uma humilhação. Mas algo envolvendo os bastidores, tentou a negociação, não deu certo, para mim, cara, faz parte. Até porque a gente olha, nós como torcedores, olha o futebol de uma forma romântica, e é o nosso papel. Agora, a parte dos dirigentes, dos jogadores, dos empresários, eles têm que olhar da forma profissional, assim como a gente olha a forma profissional no nosso trabalho, no nosso dia a dia, buscando melhores acordos, aquilo que a gente vai receber mais e trabalhar menos. Geralmente é isso que a gente pensa, uma segurança, uma qualidade também durante o seu trabalho. Então eu não julgo um jogador, por exemplo, por recusar uma oferta do Goiás. A questão é se tiver, por exemplo, o cara for irresponsável, maltratar, esculambar, vamos dizer assim, numa linguagem mais clara. Não foi o caso do Shailon, o que eu posso passar para vocês que não foi essa situação. Pode deixar o seu pitaco, o jogador revelado pela Chapecoense, chega bem cedo ainda no São Paulo, além do Goiás e do Atlético, também passou pelo Bahia em 2020, e eu aceitaria sim o Shailon para o ano que vem, independente da divisão.